O seu direito, a sua voz. O compromisso com a verdade. O programa que defende você. No ar. Alerta Geral. Alerta Geral. Bom dia, 7 horas no Ceará. Estamos dando início ao Alerta Geral desta quinta-feira, 19 de janeiro de 2019. A temperatura prevista para hoje na capital cearense é de máxima de 29 graus e uma mínima que deve ficar em torno dos 24 graus. E a partir de agora você confere os destaques do programa de hoje. Crise na segurança. Prisões por ataques sobem para 383. Camilo se reúne com o ministro da Defesa e pede o emprego das Forças Armadas no combate ao crime. Reforço esperado. Governo prorroga prazo para policiais militares da reserva se apresentarem. Normalidade voltando. Ônibus voltam a circular normalmente no período noturno em Fortaleza. Disputa pela presidência do Senado passa pelo Ceará. Renan ataca Eduardo Girão e o acusa de estar a serviço de Tasso. PIS/PASEP. Nascidos em janeiro e fevereiro recebem abono salarial 2017. Já tem grana disponível. Segurados atentos, contribuição previdenciária vai mudar no salário pago em fevereiro. E mais. Programa Mais Médicos. Preenchimento de vagas mostra que cai por terra discurso que não tínhamos médicos brasileiros, diz professor Henrique César. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. O período de férias escolares que está chegando ao fim revela não apenas o aumento do número de veículos nas estradas estaduais e federais, mas aponta também outra realidade: o descuido com o cinto de segurança. Uma pesquisa da empresa Arteris, que administra mais de 3 mil quilômetros de rodovias no Brasil, mostra um dado que é motivo de muita preocupação. 1 em cada 10 motoristas não utiliza o cinto. A situação se agrava ainda mais quando vamos ao banco traseiro do carro. 4 em cada 10 passageiros ignoram o equipamento. Essa realidade se espalha por todo o Brasil, seja nas avenidas das pequenas, médias e grandes cidades, assim como acontece também nas rodovias estaduais e federais que cortam o Ceará. E é comum os motoristas e passageiros deixarem o cinto de segurança de lado. A negligência pode custar caro. Os estudos comprovam que o uso correto do cinto de segurança pode evitar graves sequelas ou até mesmo evitar a morte de motoristas e passageiros. Muita gente sente incômodo ao colocar o cinto de segurança. O incômodo é bem pequeno diante da importância que o cinto pode representar para a sua vida, para a vida dos seus familiares, para a vida dos seus filhos ou amigos que estão no banco traseiro do carro ou no banco ao seu lado. O assunto mexe com o seu dia a dia e está aqui no Jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Acompanhe o Ceará agora em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook ao vivo, com imagens direto dos nossos estúdios. Estamos no Instagram e também no Twitter. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 85 98940 2385. 7 horas e 4 minutos. O número de presos em razão da onda de ataques no Ceará subiu para 383. A atualização foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado nesta quarta-feira. Em meio ao cenário tenso de conflitos com as facções, o governador Camilo Santana esteve em Brasília e se reuniu com o ministro da Defesa. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as novas prisões ocorreram na capital, Fortaleza, na região metropolitana e municípios do interior. Conforme comunicado divulgado, as forças de segurança do Estado e parcerias seguem fazendo policiamento ostensivo em locais estratégicos e dentro de ônibus. O governador Camilo Santana se encontrou com o ministro da Defesa, general Fernando de Azevedo, na parte da tarde e apresentou um relatório das ações, dos fatos e das medidas tomadas e agradeceu o apoio dado pela inteligência e pelo Ministério da Defesa.
Em conversa com jornalistas ao fim da reunião, Camilo relatou que discutiu com o titular da pasta formas de flexibilizar empecilhos ao emprego das Forças Armadas em situações como essa. Entende que existem algumas questões legais compreendidas que precisam ser revistas pelo Congresso Nacional que restringem algumas ações. São 7h05. Governo prorroga prazo para policiais da reserva se apresentarem para reforçar a segurança contra ataques no Ceará. Quem tem as informações é o Elton Silva. O governo do Ceará prorrogou o prazo para que os policiais militares da reserva se apresentem no Comando Geral da Polícia Militar para reforçar a segurança contra os recentes ataques criminosos no estado. O prazo estipulado era até essa quarta-feira, mas foi estendido até sexta-feira. Cerca de 1,2 mil homens devem ser convocados, segundo o governo do estado. Desde o dia 2 de janeiro, quando iniciou a onda de violência no estado, foram confirmados 206 atentados em 46 dos 184 municípios cearenses. Os ataques começaram em Fortaleza, foram para a região metropolitana e também se espalharam por diversas cidades do interior do estado. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, 375 pessoas foram capturadas por envolvimento nos crimes. De acordo com o Relações Públicas da Polícia, Coronel Jano Marinho, a prorrogação se deve pela dificuldade em entrar em contato com os agentes que moram principalmente no interior do Ceará. Elas não acessam a internet, o que dificulta a comunicação. A apresentação no quartel começou na terça-feira. Os que já assinaram os documentos deveriam ter começado a trabalhar nessa quarta-feira, mas atrasos na preparação das fardas e coletes atrasaram a saída às ruas. Welton Silva, da Sunzum Grande Cariri, para o Alerta Geral. São 7h07. Presidiários de Russas, Quixeré e Limoeiro do Norte são transferidos para a região metropolitana. Cid Ferreira. E os detentos dos presídios de Limoeiro do Norte, Russas e Quixeré, na região jaguaribana, foram transferidos na tarde desta terça-feira. A princípio, a informação é que estão sendo levados para presídios da região metropolitana de Fortaleza. Na semana passada, o governador Camilo Santana disse em entrevista que desativaria paulatinamente os presídios do interior do estado. Com esses da região jaguaribana, já passam de 50 o número de cadeias no interior desativadas. No decorrer desta terça-feira, foi intensa a movimentação de viaturas policiais e ônibus nos presídios, adotando as medidas de segurança para a transferência dos detentos. O número de presidiários transferidos não foi divulgado, mas somente em Russas estima-se um número superior a 60. Da Sunzum Sat Vale do Jaguaribe, Cid Ferreira para o Alerta Geral. 7h08. Governador Camilo Santana classificações criminosas como atos terroristas. O Carlos Silva tem mais informações. O governador do Ceará, Camilo Santana, revelou na noite dessa quarta-feira, em entrevista à Globo News, que mais de 1.300 aparelhos de celulares foram apreendidos em unidades penitenciárias após as medidas adotadas para combater o crime organizado. Camilo disse ainda que a presença de celulares era um dos exemplos de regalias que estão sendo enfrentados. O governador cearense voltou a classificar as ações criminosas como atos de terrorismo e defendeu uma mudança na legislação brasileira como caminho para enfrentar o crime organizado. O que acontece hoje? Você prende e o bandido lá de dentro da cadeia dá as ordens de dentro da cadeia para as organizações criminosas fora da cadeia. E fui procurar o que havia de melhor para ser secretário do meu governo, esse meu segundo governo. E já tinha conhecimento do Luiz Mauro, que tinha feito, inclusive, foi aquele que foi para Rio Grande do Norte, conter toda aquela rebelião em Alcaçuz, né? É um policial civil aqui do Distrito Federal, e o convidei para ser secretário do meu estado. Ele aceitou, né? E logo em seguida, quando ele tomou posse, no dia 2, né, começou a implantar o que a lei manda fazer dentro do sistema prisional, que é tirar a comunicação, tirar regalias, né, separar presos por crimes, tipificando o crime. E aí foi o que ele passou a fazer. E a partir daí, no dia 3, na madrugada de dia 3, começou uma série de ataques
no estado do Ceará, né, no sentido de intimidar, amedrontar a população, que é geralmente o tipo de ação que os criminosos fazem, tentando intimidar as ações do Estado. Não foi uma decisão fácil minha, né, mas tomei essa decisão pensando no meu Estado e no futuro do Ceará, nas famílias de bem do Estado do Ceará, porque não tenho dúvida que se nós tivermos um sistema prisional controlado, onde quem manda é o Estado, cumprindo a lei de execução penal, não tenho dúvida que as melhorias nas ruas são significativas. Nós estamos há 3 dias sem homicídio em Fortaleza. Prova que os homicídios acontecem pelas facções e pelas organizações criminosas hoje no Brasil. A onda de violência no Ceará começou quando chefes de facções criminosas ordenaram, de dentro de presídios, que uma série de ataques fossem cometidos no estado. Até esta quarta-feira, foram pelo menos 206 crimes, como incêndio de ônibus, carros e prédios públicos e uso de explosivos em pontes, viadutos e torres. 46 dos 184 municípios cearenses foram alvos de ações criminosas, o que levou o governador a pedir ajuda da Força Nacional. Informou para o Alerta Geral, Carlos Silva. São 7h11. Apesar de considerada uma infração grave, cultura de não usar o cinto de segurança é grande no Brasil. Carlos Alberto. 1 em cada 10 motoristas não usa o cinto. Entre passageiros, 4 em cada 10 não usam. A cultura de deixar o cinto de segurança de lado se espalha pelo Brasil, como acontece aqui no Ceará. Utilizar os cintos é essencial em qualquer percurso, longo ou curto, em cidades ou estrada. Em geral, motoristas e ocupantes se preocupam mais quando utilizam estradas. Mesmo assim, os números são assustadores. Uma pesquisa da Arteris, responsável por mais de 3 mil quilômetros de rodovias brasileiras, indica que 9% dos motoristas desprezam esse equipamento e quase 40% dos demais ocupantes, principalmente no banco de trás, também deixam de usá-lo. Essa proporção não deve mudar muito em cidades. Por medo de multas, motoristas e seu acompanhante no banco dianteiro são mais atentos no cumprimento dessa obrigatoriedade. No banco de trás, a taxa de utilização é baixíssima. Ser pego sem cinto de segurança no carro é infração grave, punida com 5 pontos na CNH, mais a multa no valor de R$ 195,23. No caso de crianças, seja sem cinto para as maiores ou fora da cadeirinha para bebês, a infração é gravíssima, com 7 pontos e multa de R$ 293,47. No caso dos fabricantes, está previsto que todos os modelos novos à venda terão que vir de fábrica com 3 cintos de 3 pontas no banco traseiro a partir de 2020. Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. A partir desta quinta-feira, os trabalhadores que têm direito ao PIS/PASEP já podem retirar o benefício. As informações com Vanderlei Moisés. Começa nesta quinta-feira o pagamento do 7º lote do abono salarial PIS/PASEP 2018-2019, ano base 2017. Podem receber o benefício os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em janeiro e fevereiro e os servidores públicos com final de inscrição 5. A estimativa da Secretaria de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia é que mais de 2,8 bilhões de reais sejam pagos a aproximadamente 3,4 milhões de trabalhadores. Trabalhadores da iniciativa privada devem procurar a Caixa Econômica Federal. A consulta pode ser feita pessoalmente, pela internet ou pelo telefone 0800 726 0207. Tem direito ao abono salarial ano base 2017 quem estava inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, trabalhou formalmente pelo menos 30 dias em 2017, teve remuneração mensal média de até 2 salários mínimos e seus dados foram informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais, a RAIS. O valor do benefício é proporcional ao tempo trabalhado formalmente em 2017. Assim, quem esteve empregado o ano todo recebe o valor cheio, equivalente a 1 salário mínimo.
Vanderlei Moisés, direto da redação, para o Alerta Geral. São 7h15. Agora eu convido o jornalista Beto Almeida para antecipar os destaques do bate-papo político. Nome de consenso para a presidência da Assembleia Legislativa. Sarto Nogueira mantém reuniões com deputados estaduais para definir composição da mesa diretora. E hoje, Beto Almeida, no bate-papo político, vamos entrevistar o deputado estadual José Sarto Nogueira. E mais, Beto Almeida, bom dia! Bom dia, Luzenor, bom dia aos ouvintes, uma ótima manhã de quinta-feira, Luzenor, e esquenta a disputa pelo Senado, viu, Luzenor? Renan Calheiros ataca o senador eleito Luiz Eduardo Girão, a quem acusa de estar a serviço de Tasso Gereissati e diz que ele é o maior devedor da Previdência Social, Luzenor. Daqui a pouco, muito mais dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Quer capacitação? Tá na mão. Com o EAD Sebrae, você tem aulas gratuitas pelo celular quando e onde estiver. São cursos, oficinas, jogos e podcasts, todos gratuitos. Basta acessar ce.sebrae.com.br, clicar em cursos online, EAD, depois em faça login ou cadastre-se e preencher seus dados. Escolha o curso e clique em realizar matrícula. Pronto, sua aula já vai começar. Aproveite os cursos do EAD Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alerta Geral. O novo começa todos os dias. E é para continuar fazendo um novo Ceará que o governo do estado segue inovando e investindo no início de tudo: nossas crianças. Estudos comprovam que o cuidado com a primeira infância gera benefícios para todos, a curto, médio e longo prazo. É nesse período que se desenvolvem as competências básicas para adquirir novas habilidades, gerando um ciclo de conhecimento intelectual e socioemocional fundamental para uma sociedade mais justa, segura e capaz. Em mais uma ação pioneira do governo, o programa Mais Infância Ceará oferece a cada criança todo o suporte necessário para se desenvolver e virar um adulto mais criativo, produtivo e feliz. É o governo do estado transformando o presente das nossas crianças e o futuro do Ceará. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Ô, o senhor tava na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro, uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindônibus e o Sinterônibus. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7h18. Os deputados estaduais eleitos em 2018 tomam posse no dia 1º de fevereiro para um mandato de 4 anos. A nova legislatura começa no dia 1º de fevereiro e se estende ao dia 30 de janeiro de 2023. Um dos primeiros atos dos deputados empossados é a escolha do novo presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Ceará para o biênio 2019-2020. 3 semanas antes da posse, a bancada do PDT, com 14 parlamentares, que é majoritária e, por essa razão, tem o direito ao cargo de presidente da Assembleia Legislativa, escolheu, por consenso, o deputado estadual Sarto Nogueira para suceder o atual presidente Zezinho Albuquerque. Sarto foi eleito 2 vezes à Câmara Municipal de Fortaleza e, em 1994, conquistou pelo PMDB, com 29.301 votos, o primeiro mandato de deputado estadual.
De 1994 até 2018, Sarto se reelegeu de forma sucessiva e, a partir do 1º dia de fevereiro, exercerá o 7º mandato consecutivo. Agora, o desafio é presidir pelos próximos 2 anos a Assembleia Legislativa. O deputado estadual José Sarto Nogueira, do PDT, é o convidado de hoje do Jornal Alerta Geral para a entrevista aos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Da redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7h20 e conosco aqui nos estúdios do Jornal Alerta Geral, o deputado estadual José Sarto Nogueira, o perfil já apresentado. E a primeira pergunta, primeiro dizer, deputado José Sarto Nogueira, da satisfação de tê-lo aqui nos estúdios do Jornal Alerta Geral para falar sobre esses desafios que virão pela frente na sua trajetória política e que mexem também esses desafios com a vida da população do interior do Ceará e da Grande Fortaleza. Deputado José Sarto Nogueira, quais são os principais desafios para comandar a Assembleia Legislativa nesse momento em que o Ceará tenta sair de uma guerra contra o crime organizado? Bom dia. Bom dia, Luzenor. Bom dia a todos os amigos do programa Alerta Geral. É alegria muito grande reencontrar amigos antigos. Vocês que estão nos ouvindo, eu conheci o Luzenor bem novinho, sainte da faculdade. Lembrando ainda dos velhos tempos de Beto Almeida. Meados dos anos 90. Meados de alguns anos. A gente não revela. Câmara Municipal. Pela Câmara, quando eu tive o privilégio de ter sido presidente da Câmara, eu já encontrava jovens talentos como o Luzenor e o Beto. Então, quero abraçá-los a todos. Fico muito contente de ver hoje o jornalismo entregue em boas mãos. Essa geração que veio e que eu tive o privilégio de ser contemporâneo, né? Eu, como médico e político, à época presidente da Câmara, vereador, eu comecei a ver surgirem aí novas lideranças na área do jornalismo. Eu fico muito contente, feliz por vocês estarem aqui com uma cadeia de rádios que é importante, que qualifica a informação, que dá informação com rigor da verdade. E para mim é uma alegria muito grande. Luzenor, e Beto, o meu grande desafio, na verdade, é me inserir nesse contexto político brasileiro, de um modo geral, onde não só o Brasil, mas muito o Brasil, está dando aí, eu diria, uma guinada muito conservadora, ultraconservadora. Se a gente observar o movimento no mundo, na Áustria nós temos movimentos neonazistas chegando ao poder, na Itália também, e por aí vai. Existe uma onda conservadora no mundo, existe uma onda de intolerância. Você vê mesmo a questão comercial que reflete muito isso, que traduz muito duramente essa questão, com a relação ao protecionismo e ao nacionalismo das grandes potências internacionais, tipo América, Estados Unidos da América do Norte, China e por aí vai. E esse contexto, eu diria, de intolerância e de exclusão de ideias, de debate, de pouca aceitação do contraditório, de pouca compreensão da diversidade, eu diria, é o que, para mim, é o maior desafio de um modo geral, eu diria de um modo macro. A Assembleia também representa um grande desafio, mas eu tenho aí o privilégio de contar. Hoje eu sou pré-candidato, né? Eu sou candidato agora, né? Candidato, e estou tentando construir uma chapa que dê aí razão a uma proporcionalidade de pensamentos, de partido, proporcionalidade também de gênero, que eu vou procurá-la, né? Para que a gente possa, eu diria, privilegiar a inteligência da mulher. Mas a Assembleia, nós temos grandes companheiros que certamente vão nos ajudar, como o presidente Zezinho Albuquerque, que termina aí, 31 de janeiro, o seu 3º mandato à frente da Assembleia. O Zezinho já tem um mandato a mais que eu, entrou em 90, eu entrei em 94, mas nós temos companheiros que podem prestar sua inteligência para a dinâmica da Assembleia. Gente jovem chegando, gente que quer, pelo que percebo, na conversa que eu tive com quase todos, só está faltando um deputado ou outro que eu não consegui localizar, mas a minha tentativa é de construir uma mesa que seja plural e de
ainda mais inserir a Assembleia nesse debate que está sendo feito não apenas da segurança agora. A segurança, ela representa agora um momento muito crítico, mas o governo do Estado e o governador Camilo têm enfrentado com muita disposição e, eu diria, sem titubear e com tolerância zero ao que tem sido feito. E o Ceará hoje, ele é um laboratório nacional e internacional. E eu acho que essas medidas que estão sendo tomadas, e eu quero aqui, Luzenor e Beto, parabenizar as forças de segurança eu diria, pela maneira altruísta, pela maneira vocacionada que estão se colocando no combate ao crime. A gente está vendo todo dia os nossos agentes de segurança, policiais militares, civis, corpo de bombeiros, a perícia forense, os agentes penitenciários, todos envolvidos nesse combate. Então quero aqui registrar o meu reconhecimento, certamente o reconhecimento da população cearense, que hoje, eu digo assim, aponta nesse sentido, o governador Camilo está coberto de razão em adotar essas medidas e endurecer o discurso, e não flexibilizar um milímetro sequer para o crime organizado. São 7h26, nós estamos no Jornal Alerta Geral conversando com o deputado estadual José Sarto Nogueira. Também conosco o jornalista Beto Almeida. Deputado José Sarto, bom dia aqui mais uma vez para o senhor. Essa crise na segurança pública, ou pelo menos essa onda de atentado, ela pegou a Assembleia Legislativa, logicamente, durante o recesso parlamentar, começou aí no dia 2, né? E houve, de certo modo, assim, uma crítica que foi feita à Assembleia de que os deputados teriam ficado um tanto quanto ausentes desse processo. No entanto, no sábado último, a Assembleia foi convocada extraordinariamente, trabalhou, aprovou um pacote de 9 projetos. Eu pergunto para o senhor acha que a Assembleia esteve omissa, demorou a entrar nesse processo de avaliação e de intervenção mesmo nessa questão da segurança pública? Beto, como democrata a gente tem que acatar a crítica, entretanto eu tenho a obrigação de contraditá-la, porque se você for historiar o que aconteceu, eu lembro bem porque eu estava chegando de viagem, visitando filhas que moram fora, o dia 3, pela madrugada, começou essa onda de violência. E, na verdade, não se tinha dimensão do que poderia acontecer. Isso uma quinta-feira. Na segunda, que tinha além do recesso, teve um final de semana no meio. Na segunda-feira, o governador Camilo Santana fez uma reunião ampliada com todos os segmentos: Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público, a academia de um modo geral, universidades, os que trabalham no Ceará Pacífico, todos um conjunto de, me parece que mais de 30 instituições na segunda. E, na sequência, na terça à noite, quarta de manhã, ele já elaborava um pedido para que o presidente da Assembleia, Zezé Albuquerque, convocasse extraordinariamente a Assembleia, que na sua primeira vez na história dos 183 anos de existência da Assembleia, a Assembleia se reuniu no sábado extraordinariamente, sem hora para terminar, poderia estender ao domingo. A urgência, na verdade, era porque existiam matérias que precisavam ser aprovadas e publicadas para dar o aspecto legal e que careciam da aprovação legislativa. Por exemplo, chamar policiais da reserva. Por exemplo, estender o número de horas extras de 48 para 84 horas. Então, tinha algumas medidas que eram... Convocar policiais de outros estados. Isso, pactuar com outros entes da federação, convênios, todos esses itens... eles eram para ontem e tinham que ser colocados, como já está em prática, você está vendo aí, e os critérios, toda essa engenharia, ela foi elaborada, vamos dizer assim, nesses dias que sucederam essa onda de violências. E para você perceber qual é, vamos dizer assim, a realidade que se impõe a todos nós que obedecemos o sistema legal. O Estado, quando eu digo Estado, é o Estado brasileiro, o Estado... conceito jurídico, ele tem que obedecer lei, já o crime não. O governador, por exemplo, para convocar um servidor para extrapolar as horas extras, ele tem que ter respaldo jurídico. O governador, para fazer uma dessas medidas, ele tem que ser, ela tem que ser aprovada pela Assembleia Legislativa. O crime
não tem regra, ou não segue regra. O policial, por exemplo, tem um protocolo na academia que quando eles vão fazer uma abordagem, eles têm uma determinada maneira de abordar, não pode chegar atirando, eles têm que se identificar e pedir para o sujeito largar a arma, e tem um protocolo. O bandido atira pelas costas. Deputado José Sarto, são 7 horas e 30 minutos, nós temos um compromisso em rede, voltamos já nesta entrevista com o futuro presidente da Assembleia Legislativa, deputado Sarto Nogueira. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas com uma grande frota. Estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 31 minutos. O senhor, deputado José Sarto Nogueira, falou sobre essa área de segurança pública e tem uma pergunta do ouvinte Roberto Pires, da cidade do Crato, quando a gente aborda o assunto recursos hídricos, que é outra área que o Ceará enfrenta dificuldades e contratempos. E ele pergunta o que a Assembleia Legislativa pode fazer para apressar as obras da transposição de águas do Rio São Francisco, que é uma obra que passa pela região do Cariri, que vem de outros estados. A transposição beneficia o Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. Foi um grande debate travado nos anos 90 por um caririense, puxado por um caririense, o então deputado estadual Wellington Landim, com quem o senhor conviveu na Assembleia Legislativa. E nessa fase, essa dúvida, essa pergunta do Roberto é um questionamento também que eu faço e de muitos outros ouvintes. A transposição, nós sabemos que é um projeto de séculos, né? Desde Dom Pedro II, que isso estava no papel, e eu lembro bem porque eu tive a oportunidade de acompanhar, o ministro Ciro Gomes da Integração Nacional tirou esse projeto da gaveta e levou e tocou o projeto e começou a obra. Foi um debate nacional, inclusive com uma série de questionamentos de origem ambiental, com relação a uma série de coisas. Atualmente, eu estive com o governador Camilo e a gente acompanhando esta questão, porque já era para começar a chegar água aqui no Ceará e teve um problema. Com a mudança do governo, um problema de natureza jurídica no Ministério da Integração Nacional que atrasou nesses dias. Eu lembro bem que hoje são 17, há pouco, 15 dias atrás, ou 14 dias atrás, com a mudança do governo e com o governo atual federal, porque lembra bem que é o governo federal. É uma obra federal. É, uma obra federal. Atrasou uma parte da burocracia e isso repercutiu aqui no Ceará. E quero registrar, lembro bem aqui para fazer justiça ao nosso saudoso amigo deputado Wellington Landim, com quem eu tive o privilégio de compartilhar ali uma cadeira na Assembleia. Aprendi muito com o Wellington, que hoje empresta aí o nosso amigo Guilherme Landim, querido amigo, jovem, talentoso, que vai chegar na Assembleia. E da nossa deputada Gislaine, que é, eu diria, o Guilherme é um príncipe, Gislaine é uma rainha, tanto no trato pessoal como no trato da coisa pública. Então essa é uma luta que foi muito encampada pelo Wellington enquanto deputado estadual, e que eu quero crer que está ultimando essa questão das barreiras jurídicas do Ministério da Integração Nacional para a água chegar até que enfim ao Ceará.
São 7 horas e 34 minutos. Jornalista Beto Almeida. Eu quero voltar aqui à questão, deputado José Sarto, da composição da sua chapa, do restante da mesa diretora. O senhor, lógico, está aí já confirmado, como você disse, presidente da Assembleia, candidato, né? Mas nessa composição. E em relação aos demais cargos, o que nós já temos definido? É o quê? A primeira secretaria, a primeira vice-presidência? Quando que o senhor acredita que pode concluir o restante dessa composição? Beto, a ideia é o que tem mais ou menos sido quase que imperativo das casas legislativas, é tentar manter a proporcionalidade partidária, até porque é regimental. O regimento interno da casa diz lá no artigo 39 que obedecerá tanto quanto possível a proporcionalidade partidária e a proporcionalidade de gênero, de deputados e deputadas, né? Então, na verdade, esta é uma formatação política que aí não é apenas matemática. Não quer dizer, por exemplo, que só pelo simples fato do partido ter um número X de deputados vai garantir que a rigor, tudo é uma formatação política. Um determinado partido pode, como eu tenho procurado sensibilizar alguns companheiros de alguns partidos, podem, nesse momento, vamos dizer, abdicar de uma posição em favor de acomodação de um parceiro que é aliado do projeto político que hoje está em curso, liderado pelo governador Camilo Santana, e que tem dado resultado positivo. Se não fora isso, o governador Camilo não teria sido o governador melhor votado do Brasil, beirando, já vamos arredondar para os 80% da aprovação. Então, a ideia, Beto, é proporcionalidade partidária, proporcionalidade de gênero, contemplar as diversas inteligências dos diversos partidos e procurar fazer esta mesa plural que acolha, nós temos aí, salvo engano, 16 novos deputados chegando à casa, alguns com... São 17. 17, é isso, né, Beto? Me corrija aí se eu estiver errado. E deputados novos que têm alguma experiência. Nós temos aí o Guilherme Landim, temos o Salmito, nós temos o Queiroz, nós temos aí o Nelinho, que vem daquela região, beirando ali o Cariri, o Vale do Jaguaribe. Então temos vários deputados que estão chegando. A ideia é dar uma cara plural. Mas fecha isso essa semana ainda? Eu queria, por mim, né, fechar para acabar talvez as ansiedades, né? Pois é. Minha não. Não, diga assim, é porque, na verdade, legitimamente, os partidos querem emprestar as suas inteligências, as suas, né, a toda a formatação do governo, inclusive da Assembleia, que é uma casa, aí nós temos vários partidos representados. E aí, para que a gente pudesse caminhar em outras coisas, da questão da gestão mesmo. Por exemplo, eu tenho enfatizado que a minha ideia é tentar ampliar o uso desses equipamentos que nós temos na Assembleia. Eu estou olhando aqui para um prédio belíssimo. Nós temos aí uma Universidade do Parlamento, um Conselho de Altos Estudos, um INESP, um PROCON. Nós temos uns equipamentos que são valiosíssimos e que podem ser bem utilizados, usados à exaustão para a sociedade de modo geral, abrir mais ainda, acolher a sociedade, acolher as universidades e ouvir o palpite, no bom sentido, a sugestão das universidades. Por exemplo, nós temos que capacitar os nossos servidores, né, na questão de orçamento. Dou só um exemplo. Orçamento, eu sinto isso, Beto, porque quando eu já tive o privilégio de presidir quase todas as comissões. E nas comissões temáticas, a gente percebe que falta um técnico ali para dizer, rapaz, um orçamento é assim, se compõe assim, o que é uma LDO, o que é uma LOA. Você tem casas como o Senado, a própria Câmara com isso, técnicos tem altamente muito capacitados. Muito bons. E é esse exemplo que eu quero copiar, um bom exemplo. Deputado José Sarto, são 7 horas e 39 minutos para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando em Aracati, no Vale do Jaguaribe, na região Centro-Sul, em Oroz, em Acopiara, em Icó ou em Tauá, lá pela nossa FM Tricil, no Crato, pela nossa FM 106.5. O senhor faz referência, estou olhando para a Assembleia Legislativa, dizer que o deputado José Sarto Nogueira, que é o nosso entrevistado agora no Jornal Alerta Geral, nós temos o estúdio
de onde é gerado o alerta geral, em frente à sede da Assembleia Legislativa, e que dá uma imagem privilegiada para quem nos visita, e também essa imagem é retratada nas nossas redes sociais. Deputado José Sarto, o senhor vai administrar uma Assembleia Legislativa com, naturalmente, 46 deputados estaduais, e pelas contas que eu estava fazendo aqui nos últimos 35 anos, talvez seja a Assembleia com a maioria esmagadora de parlamentares aliada a um governo do Estado. Dos 46 deputados estaduais que chegam à Assembleia a partir do dia 1º de fevereiro, 32 reeleitos, pelo menos 38 ou 40 estarão na base de apoio ao governo Camilo Santana. O que significa administrar uma Assembleia com uma tendência tão aliada ao governo do Estado? Menos dificuldades ou mais dificuldades? Afinal, nós teremos também vozes atuantes, embora em menor tamanho, na oposição. Luciano, eu acho que eu vou aqui lembrar nosso velho, o bardo Shakespeare, né? O maior inimigo do homem é ele mesmo. Quando o Júlio César entrava em Roma, reza a história, que ele careca, né, e gago, e epilético, ele tinha uma pessoa para sempre lembrá-lo das suas deficiências. Júlio César não vai te deixar encantar pelos afagos da multidão, tu é epilético. Ele pagava uma pessoa para lembrá-lo da sua humanidade. O risco que corre qualquer governo, que seja, eu não diria unânime, mas tem uma maioria esmagadora, é que se faça um cinturão em torno deste governo para ele não ouvir as críticas. Eu posso lhe dizer que a minha missão aqui, eu até compreendo, eu tenho procurado estudar um pouquinho isso fora do país e tal, a questão da ciência política, essas questões todas, e eu quero estar lá como, eu diria, um catalisador desse debate. Assim, a grande maioria, ela não pode estar sempre só aplaudindo, a gente tem que aplaudir as iniciativas corretas, mas a gente tem que criticar na hora que tem que criticar, e a oposição tem esse papel fundamental. Quero crer que a oposição será qualificada, como foi recentemente, e o papel dos aliados é não fechar os olhos e balançar a cabeça por balançar a cabeça, é concordar e ajudar a construir esse debate. Quando as medidas sejam positivas para a sociedade. E eu vou lhe dizer uma coisa, o governador Camilo, ele vem, você conhece muito bem, ele vem de uma origem política extremamente conectada com os movimentos sociais. Lembra Eudoro? Eu fui deputado com o Eudoro, né? Porque o Eudoro é um pouquinho mais antigo do que eu. O Eudoro hoje empresta aí o seu trabalho numa secretaria da prefeitura. Então, o governador Camilo foi deputado estadual, eu fui deputado aqui com ele. Ele é uma pessoa extremamente aberta, vocacionada, que tem aí, eu diria, uma força de trabalho invejável. É uma pessoa que escuta muito, flexibiliza bastante todas as mensagens que nesses últimos anos, que têm sido enviadas à Assembleia. A oposição, quando quer, eu diria, emendá-las, quer sugerir alguma alteração, se discute à exaustão e se acatam as maiorias das propostas que a própria oposição oferece, isso mostrando aí a sua, eu diria, a natureza do governador e deste governo. Então, é um perigo que é bom você chamar a atenção, né? Porque muita gente a favor, aquela coisa toda, não pode toldar o debate racional, o debate que a gente sabe. A gente está no projeto aqui, liderado pelo governador Camilo Santana. Esse projeto, ele tem dado certo no seu vetor resultante. Eu acho que hoje o reparo que nós estamos fazendo, porque eu diria, é uma dificuldade nacional, é essa questão da segurança que, só para registrar, não vou falar em números para não cansar nossos ouvintes, o governador Camilo, ele recebeu e acatou todas, sem exceção, todas as sugestões de todas as entidades ligadas à discussão da segurança pública no Ceará. Todas elas, da Academia Cearense, as universidades, todas as sugestões foram incorporadas e adotadas. São 7h44, a gente tem um novo compromisso em rede, Beto Almeida, e voltaremos com o deputado José Sarto Nogueira nesta entrevista ao jornal Alerta Geral. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral.
Alerta geral. Via satélite. Em tempo real. Na hora de embarcar no ônibus, facilite o troco. Pague sua passagem com cartão eletrônico ou notas de pequeno valor. Se você e um monte de gente adotar uma atitude simples assim, todo mundo sai ganhando. É muito mais agilidade e rapidez no embarque. Facilite o troco sempre que puder. Faça a diferença com boas atitudes. Campanha pela educação no transporte coletivo. Realização Sindônibus e Criarte. Alerta geral. Alerta geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Quer capacitação? Tá na mão! Com o EAD Sebrae, você tem aulas gratuitas pelo celular quando e onde estiver. São cursos, oficinas, jogos e podcasts, todos gratuitos. Basta acessar ce.sebrae.com.br, clicar em cursos online, EAD, depois em faça login ou cadastre-se e preencher seus dados. Escolha o curso e clique em realizar matrícula. Pronto, sua aula já vai começar. Aproveite os cursos do EAD Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alerta geral. Violência se combate com tecnologia de ponta, inteligência e gente preparada. Com as câmeras do Zoom e o sistema policial indicativo de abordagem, o Espia, hoje é possível rastrear 24 horas por dia os veículos utilizados para a prática de crimes em todo o estado. Esse sistema de proteção do Ceará virou um modelo para todo o país. É com inteligência e integração de todas as forças que vamos melhorar a segurança a cada dia. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A Cristina pega ônibus todos os dias e sabe que seu caminho não é apenas para a faculdade. O caminho da Cristina é realizar o sonho de ser pedagoga. A tecnologia do Sindônibus dá uma força. O aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, o bilhete único, a biometria facial são alguns exemplos. Os colaboradores do Sindônibus pesquisam e desenvolvem tecnologia de ponta com reconhecimento nacional para a Cristina realizar o sonho dela e você os seus. Sindônibus, sua vida em movimento. Alerta geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta geral. São 7 horas e 47 minutos. Estamos de volta no Jornal Alerta Geral, nesta entrevista com o deputado estadual José Sarto Nogueira, futuro presidente da Assembleia Legislativa. Deputado Sarto Nogueira, a gente falou muito em renovação nas eleições de 2018, antecedendo um grande debate aí, com críticas pesadas à classe política, e tivemos uma reunião, uma renovação, mas não na altura da expectativa. E quando se fala, por exemplo, que o senhor está no 7º mandato consecutivo, são mandatos do primeiro com 29 mil votos ao 7º mandato com 68 mil votos. Numa trajetória, quem faz uma leitura sobre o resultado de cada eleição a cada 4 anos, nota que o senhor mantém uma votação sempre acima da média. O que representa isso? Qual é o significado dessa permanência na Assembleia Legislativa quando se fala muito em renovação? Primeiro, eu atribuo a generosidade do povo, né, em aturar a gente aí tanto tempo. Eu acho que eu tenho procurado servir aí o povo cearense e tive o privilégio na eleição passada de até ter um pouquinho mais de votos, mas hoje, como você colocou, hoje o momento, o mundo mudou, né? O mundo hoje virtual se impõe. Hoje você vê aí o tipo de mídia, né? E isso reflete muito densamente na política, porque nós temos candidatos virtuais, né? Que hoje a realidade vai se impor. Candidatos que hoje defendem uma bandeira, por exemplo, os candidatos que a gente chama PET, né? Aqueles que defendem uma bandeira da defesa muito justa dos animais. Então a realidade da política, ela tem, para além dessa, eu diria, dessa guinada, que eu vejo de um modo geral, intolerância, né? Nós temos que divergir aí, às vezes até duramente. Entretanto, não partir para agressão física, não partir para agressão verbal. O que tem acontecido, pela negação, que eu vejo hoje a política,
ela está se colocando pela negação. Pelos exemplos que nós tivemos, que não foram bons, para ser generoso, eu não quero aqui pontuar nenhum nem outro, mas a sociedade brasileira está justamente indignada, muito justamente indignada, com o que tem acontecido com a nação brasileira. Aí, de partidos de A a Z, foram arrolados nessa patifaria que tem na nação, e o eleitor médio brasileiro, ele está indignado, e às vezes a negação, se é de um partido A, aí já, não, pode ser dali, como mudaram as coisas, né? E essa renovação, ela chega na Assembleia, chegou muito mais, eu diria, contundentemente na Câmara Federal, né? E no Senado. Sem dúvida. E na Assembleia, como tem, eu diria, Luzenor e Beto, que tem uma peculiaridade, né? Porque a Assembleia tem aqui um perfil, por exemplo, há quem tem o perfil de defesa regional, por exemplo, candidatos do Cariri. Então, ele já está lá com o Cariri sendo o interlocutor do Cariri, candidatos do Centro-Sul, candidato do Vale do Jaguaribe. Então, tem um pouquinho de, eu diria, de alguma especificidade. Já a Câmara Federal, ela é uma coisa mais... Também tem, mas como o debate hoje é muito nacional, por conta de impeachment de presidente, de denúncia contra ex-presidente agora, de uma série de coisas, o debate foi muito voltado para o plano nacional. São 7h50, registrar também aqui a audiência dos ouvintes pela rádio FM Vaze Alegre 104.3 sobre o 104.9 sob o comando do advogado Júnior Diniz. Vaze Alegre, que tradicionalmente tem dado uma grande votação ao senhor deputado José Sarto. Na eleição de 2018 foram 5.282 votos. Isso, eu tive o privilégio, Luzenor, de nessa ser pela quarta vez consecutiva, o deputado estadual mais votado em Vaze Alegre. São Gonçalo do Amarante deu ao deputado José Sarto, nessa eleição de 2018, 7.552 votos, e a terceira e a outra grande votação no município de Acopiara com 6.084 votos. Acopiara, que nos acompanha neste momento pela FM Carinhosa 91.1. Jornalista Beto Almeida, a última pergunta para finalizar essa entrevista com o deputado José Sarto. Então, para encerrar, deputado, eu queria saber a sua expectativa. O senhor que está assumindo, ou se prepara para assumir agora a presidência da Assembleia Legislativa, qual é a marca que o deputado José Sarto espera imprimir, espera deixar para o Poder Legislativo? Todos os presidentes que passaram por essa casa, de um modo ou de outro, deixaram suas marcas, uns mais pelo lado da construção, de prédios e tal, mas para o deputado José Sarto, qual é a sua expectativa, qual é a imagem, qual é o que o senhor espera deixar de marca? O meu sonho é deixar uma marca não de cimento, nem de aço, sem qualquer crítica aqui, até porque em determinados momentos isso se impunha, né? Porque eu venho de uma Assembleia mais modesta, estruturalmente falando, em termos de engenharia. Hoje nós temos equipamentos belíssimos e já está esse quesito contemplado. E o meu sonho, eu diria, o meu grande desafio é emprestar à Assembleia uma maior abertura à sociedade plural, acolher os movimentos, acolher a universidade, acolher a academia, acolher as mentes pensantes, porque nós temos aí equipamentos belíssimos que podem ser utilizados, ser a Assembleia ainda mais includente no debate e também voltar a ir, a andar, a visitar as macro-regiões do estado do Ceará, não é para conhecer, porque os deputados são representantes, já conhecem, mas para quanto melhor for, quanto mais possível for, levá-la para estar lá onde está a necessidade do povo. Então, o meu sonho, ele é mais impalpável, é o sonho das ideias, né? Evidentemente que a gente tem a questão administrativa que se impõe, mas o meu sentimento mesmo é procurar, eu diria... Uma Assembleia mais inclusiva. Mais inclusiva e, eu diria, mais forte nesse quesito aí de humanizar. Não é apenas nós temos equipamentos que já estão todos já realizados e que a gente tem toda a condição de dar um bom preparo, seja um preparo para o desempenho do mandato, para o desempenho do servidor, para acolher bem quem chega na Assembleia, para fazer da Assembleia essa ressonância aí da sociedade de um modo geral, plural, includente, ouvindo todo mundo. Deputado José Sarto Nogueira, eu quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral, dizer que com essas suas palavras
a população do Ceará passa a alimentar ainda maiores expectativas sobre a atuação da Assembleia Legislativa. Como o senhor bem expôs, uma Assembleia bem mais sintonizada com os anseios da sociedade cearense, bem mais próxima da população e presente também como instituição no dia a dia, claro, no cotidiano do cearense, como o senhor bem expressou com essas visitas ao interior do estado. Ao senhor, desejo um bom dia, o nosso muito obrigado e sucesso nessa nova trajetória política que começa a ser construída a partir do dia 1º de fevereiro na presidência da Assembleia Legislativa. Nosso grande abraço, muito obrigado, deputado Sarto Nogueira. Obrigado, Luzenor. Mais uma vez eu fico extremamente contente por vê-los, vocês amigos de tanto tempo, Beto e Luzenor, que hoje tem essa missão aí, eu diria, de emprestar muita seriedade ao jornalismo brasileiro, que também carece, porque a sociedade ela é composta, né? Nós temos aí setores que não são tanto republicanos, mas vocês emprestam aí um caráter todo especial ao jornalismo cearense. E eu quero que também compõe a sociedade. Nós precisamos de bons jornalistas, de bons políticos, né? E a sociedade é quem vai dizer quem é e quem não é. Não sou eu aqui quem vai fazê-lo. Mas é agradecer, parabenizar. Eu já tinha de longe, né? Porque como eu estava no mandato ali, tentando conceber até outras ideias, eu fazendo um curso fora do país, eu estava me voltando mais para essa área acadêmica. Eu digo, rapaz, eu vou encerrar minha demanda por aqui. Você já concluiu após lá em Portugal? Não, eu estou... A eleição, o calendário eleitoral é cruel, ele impõe a gente, não dá. Mas eu queria terminar agora esse semestre, vou tentar ver o que é possível fazer. Mas eu acho que é a nossa missão, assim, a nossa geração, né? Nós somos praticamente da mesma geração. A nossa geração, ela tem um grande compromisso, tem um grande dever para com a sociedade. E eu estou aí de tentar dar a minha, não diria derradeira contribuição, mas dar a minha contribuição para tentar melhorar e qualificar esse debate. Vamos acompanhar e ser vigilantes a essas ações a serem desenvolvidas pela Assembleia Legislativa a partir do seu mandato. Ao senhor, deputado Sarto Nogueira, nosso muito obrigado. Jornalista Beto Almeida, para finalizar o bate-papo político, briga entre Renan Calheiros e Eduardo Girão, disputa pelo Senado, passando pelo Ceará, em 1 minuto. Nada que assuste, até previsível, porque Renan Calheiros está reagindo naturalmente e ele acusou o golpe quando sentiu que o Luiz Eduardo Girão entrou na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, questionando a possibilidade de eleição indireta dele, porque ele na realidade questionou o seguinte: quem estiver respondendo a processo no Supremo Tribunal Federal não pode concorrer ao Senado. Ele acusou o golpe e disse o seguinte, que ele estava, Luiz Eduardo Girão, a serviço do senador Tasso Gereissati, e disse mais, dizendo que ele era um grande devedor da Previdência Social. Isso mostra, o Luiz Eduardo Girão, isso mostra exatamente o seguinte, o quanto essa disputa ainda vai render boas brigas. Agora vamos aqui para nós, só bem rapidinho, Renan Calheiros, não tem moral nenhuma para criticar nem senador Tasso Gereissati e nem Luiz Eduardo Girão. 7h57, jornalista Beto Almeida, você um bom dia, um bom trabalho. Bom dia e até amanhã. As políticas de saúde. A saúde na política. Com o doutor Henrique César. Bom dia, meus amigos ouvintes do Alerta Geral. Bom dia, Luzenor. Bom dia, Lucinho Beto Almeida. Em balanço divulgado nesta terça-feira, dia 15, pelo Ministério da Saúde, apontou que 82% das vagas do último edital do programa Mais Médicos foram preenchidas. Com a publicação do resultado dos selecionados na segunda chamada, mais de 7 mil médicos com registro no Brasil se apresentaram aos municípios. Ao todo, 8.517 oportunidades foram disponibilizadas após o encerramento do contrato da Organização Pan-Americana de Saúde e a vinda dos médicos cubanos. Dos 1.707 profissionais que se inscreveram na última chamada, 1.089 compareceram aos locais escolhidos e tendo sua participação validada. Os médicos ocuparam as vagas de mais da metade das cidades com oportunidades abertas. Ao todo, foram 2.549 vagas em 1.197 municípios e 34 distritos indígenas. Aqui no Ceará, das 443 vagas ofertadas na primeira chamada, restaram 69 para a segunda, das quais 47 foram preenchidas nesta segunda chamada por médicos com registro no Conselho de Medicina do Ceará. Ou seja, mais de 95% dos médicos que participarão do programa Mais Médico no Ceará têm registro validado no Conselho de Medicina, caindo por terra a teoria de que não tínhamos médicos suficientes para preencher as vagas do programa. Os postos que estiverem abertos serão disponibilizados na próxima etapa do programa, entre os dias de 23 e 24 de janeiro, para profissionais brasileiros com formação no exterior
entretanto que não têm a titulação validada pelos conselhos. Se não forem preenchidas nesse momento, as vagas serão reabertas nos dias 30 e 31 de janeiro para médicos estrangeiros participarem do programa Mais Médico. E aí, meus amigos, caros ouvintes, Luzenor e Beto Almeida, na minha opinião, começa um grave problema. Que tipo de médico você, ouvinte do Alerta Geral, que vai ser atendido por um profissional do Mais Médicos, quer que o atenda? Um médico que tem o crivo do registro do Conselho de ser médico validado no Brasil ou um médico que tem o chamado RMS, Registro no Ministério da Saúde. Um médico que não passou pelo crivo de provas de revalidação do seu diploma. Esse tipo de problema é um problema que a doutora Mayra Pinheiro, cearense, que hoje está à frente da Secretaria de Gestão, Trabalho e Ensino do Ministério da Saúde, vai ter que enfrentar. Mayra, que era uma ferrenha crítica ao programa Mais Médicos, hoje tem que coordená-lo. Vamos ver como é que ela vai agir. Henrique César, médico e professor universitário, para o Alerta Geral. Final da edição de hoje do nosso programa, mais uma vez agradecendo seu carinho, sua audiência. Em instantes, no site seragora.com.br na íntegra, você tem todas as informações do programa de hoje. Não esqueça, nosso encontro amanhã às 7 horas. Um bom dia e até lá. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.